Agora sim! Deixa eu tirar aqui do lado aqui. Carletinho! Com vocês, Carleto, com a entrevista da semana. Tudo bem, Carleto? Tudo certo e contigo, meu queridão? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Adorei os teus quadros aí atrás. Aí. Tem um quadro Superman ali, eu tô vendo. A Liga da tem Justiça. Marilyn Monroe aqui também. É, eu só não entendi o do canto ali. Mas o Qual resto do eu acho que eu canto? consigo. Esse aqui, Do aquele outro bem do canto. cantão lá? Não, do outro canto. Esse aqui? É. Esse aqui é um da Liga da Justiça, que era um pôster promocional da Liga da Justiça, que é You Can't Save the World Alone. Não, o de cima. É o Elvis Presley. Lá É o em Elvis cima Presley, Elvis. putz. Aí, Aí, ó. assim, ó. Vi que a Marilyn Monroe tá ali do lado ali. Uhum. Entendi. Caletinho, Oi. começando a entrevista aqui, e Conte-me. a primeira coisa que eu costumo perguntar pra todo mundo é o nome da pessoa, porque a gente tem na internet essa mania de ter pseudônimos, né, e alias ou AK nicks, né. Exatamente. Mas aparentemente, teu nome é Carleto. Aparentemente, não, na verdade é um nome fantasia. Né? Não é teu nome verdadeiro. Não é meu nome verdadeiro. O senhor está mentindo, então, na sua... O senhor está mentindo na sua descrição do seu canal que fala... Tá aqui, meu nome ó. é Carleto. Fala assim, me chamo Carleto. Tem coisa errada aí. Gente, eu nunca parei pra pensar na minha própria biografia. Estou sendo exposed aqui ao vivo. Mas, na verdade, eu coloquei Me Chamo Carleto como assumindo o pseudônimo, né? Mas é Carlos o nome, né? Carlos? Eu tenho um segundo nome que eu não gosto. Gente do céu. Só Não quer. Tu não precisa falar, obviamente. Ninguém quer realmente expor alguém aqui na internet. Não, mas eu falo, não tem problema nenhum. É um nome bem simples. Qual é o seu nome? Carlos Henrique. Carlos... Mas não é ruim? Não é ruim, mas é que quando a minha mãe chega e fala assim, Carlos Henrique, Jesus Cristo, aconteceu uma coisa apocalíptica aqui em casa. Então, tu pode... E tu também pode ser facilmente um personagem de novela mexicana? Cara, não, é contar a história do meu nome, na verdade. Ok. Carlos Henrique surgiu por causa que a minha mãe, ela era, tipo, fissurada num ator que era um personagem, que o nome dele, na verdade, era Luiz Henrique. Meu nome era pra ser Luiz Henrique por causa desse ator. Aí, na hora que ela viu a carinha do ser, ela falou, não, Luiz Henrique não vai rolar, vamos mudar só pra Carlos Henrique. Mas a ideia era de um ator. Peraí. Eu não quero estar sendo injusto com a sua mãe, mas eu entendi isso. A tua mãe olhou pro seu rostinho de bebê, é isso? E falou assim, meu filho não está à altura desse nome. Não vai rolar esse Luiz aí, vamos colocar um Carlos mesmo, que eu acho que fecha melhor. Ai, foi bem assim, gente. Caletinho, tu... Oi. Eu imagino que tu esteja na Twitch mais ou menos na mesma época do Salsa aí, quando tudo era mato, né? Basicamente. Então eu acho que as estatísticas que nós temos hoje da Twitch... Então um daqueles streamers que as estatísticas não cobrem. É sério? Nossa, que medo. Porque alguns sites de estatísticas, os mais famosos de estatísticas, começaram em 2016. Beleza. Se a pessoa fazia streaming antes de 2016, ela já não tá coberta. Então, quando tu começou? Olha, eu estava vendo as minhas estatísticas, e isso é uma coisa que eu geralmente faço, eu estava vendo as minhas estatísticas que a Twitch, ela salva os nomes de título de live que você já fez. Sim. Né? Então, tipo, toda vez que você atualiza, ela vai lá e muda. Sim. E eu achei o meu registro, a primeira live ever da minha vida, foi há 6 anos atrás. Ever, assim. Sim. Então foi a 2016, então? Foi em 2016 a tua primeira live? Peraí, estamos em 2020? Não, 6 anos atrás? 6 anos, matemática, não, 14. Nossa. Matemática. Nossa, volta pro supletivo. Telecurso 2000. Sim. Mas foi uma live teste, né? Foi uma live teste que eu lembro de tudo assim, dessa live. Foi uma live teste de mais ou menos 1 hora, 1h30 de duração. Não tenho ela salva, infelizmente, mas eu lembro, assim,
o contexto dela, né? Tipo, tu só começou, tinha alguém, tu tinha um trabalho anterior às lives como foi o contexto dessa live, assim? Cara, em 2014, eu já trabalhava com a área que eu trabalho hoje, mas eu não estava no cargo que eu estou hoje. Então, para quem não sabe, eu sou professor de inglês atualmente, mas eu era recepcionista em 2014. Na mesma escola, né, que eu trabalho hoje. E, cara, naquela época eu assistia, foi quando eu comecei realmente a assistir lives. Foi nesse período de 2013 e 2014. E naquela época eu tava muito no hype de um jogo que é um MOBA, que é o Smite. Sim, né? conheço. E naquela época tinha uma comunidade brasileira de streamers que transmitia Smite, e era um povo muito legal. E eu, naquele hype, assistindo as lives de Smite e tudo mais, eu pensei, cara, esse é um jogo que eu quero, de repente, me profissionalizar mais nele. Então, motivado por esse hype do Smite, motivado pela comunidade que eu conheci na época, eu resolvi começar a fazer live. Só que foi a live teste, tipo, eu não manjava nada, né? Não conhecia como configurava o OBS, a minha internet era, tipo, 3 mega na época, então, tipo, muitas limitações. Mas foi ali que eu decidi, não, peraí, vamos ver se realmente é isso que eu quero, né? Sim. Mas tu tem alguma lembrança desse início? Tipo, alguma coisa de ficar nervoso? Alguma coisa forte, assim? Olha, eu tenho alguns flashes. Esse do teste do Smite, por exemplo, eu lembro que a live tava travando horrores, tava, tipo, tudo pixelado, eu tava me assistindo pra ver como é que tava. Foi um show de horrores, a primeira live foi um show de horrores. E daí, desde então, quando eu fiz esse teste, eu tive altos e baixos. Eu tava numa montanha-russa. Então, tipo, eu fazia teste, desanimava, não fazia mais nada, ficava com o canal 2 meses parado. Sim. Aí subia de novo, vamos para mais teste, mudava a internet e tal. E daí foi uma parte bem conturbada. Tipo, eu não posso dizer que eu comecei a fazer lives nesse teste, porque... Essas coisas têm muito a ver com as coisas que a gente possui, né? Tipo, eu lembro que eu também comecei no início da Twitch. Eu comecei a fazer conteúdo pra internet, foi em 2011, 2010, por aí. Que eu comecei a fazer podcast, vídeo pro YouTube, essas coisas assim. E tudo girava em torno da tecnologia que a gente possuía na época, né? O que a gente conseguia fazer, a gente fazia. O que a gente não conseguia, a gente esperava conseguir. E quando tinha alguma coisa nova, trocava de computador, já era um motivo pra fazer coisa nova. Exato. E era assim nessa época, né? Tudo ia de acordo com a tecnologia que a gente possuía. Até chegar ao ponto hoje que a gente tem internet de qualidade, né? Demorou pra chegar no Brasil internet de qualidade, pra gente poder fazer lives decentes, né? Hoje tem muito streamer ainda migrando pra 1080p, né? O pessoal ainda tá no 720p, ainda forte no 720p, ainda com medo de fazer a transição pro 1080p, mesmo tendo internet de qualidade. Sabe? O meu era quebrado, inclusive. O meu, até recentemente atrás, não era nem 60, era 1080 por 48, veja bem. Não chegava nem no 60. Eu transmito hoje em 960p. Mas é ótimo. Ótimo. É o meio termo. Eu, na verdade, eu tenho que fazer um downgrade, na verdade. Eu tenho que ir pro 960, porque 1080 não é o... Né? Sim. Ideal pra mim. Mas ao longo dos anos, sim. O que tu pode dizer, assim, porque... Se eu tenho lembranças ao longo dos anos? Não era bem isso que eu ia perguntar, era mais, tipo, olhando os teus números, né? Eu vi que em 2016, até mais ou menos julho de 2017, tu tinha uma live esporádica, né? Alguns dias fazia, um tempo ficava sem fazer live e tal, mas os teus números eram bons em relação a hoje em dia. Eu tô vendo lives de average de 100 pessoas. O que aconteceu nessa época? Olha, eu lembro que você citou algo muito importante. 2016 foi um período da minha vida onde eu realmente... Foi de 2016 pra frente da minha vida que eu realmente decidi levar as lives a algo sério, né? A algo que eu realmente queria ter uma experiência completa e trazer um pouco de mim para as pessoas que me acompanham.
2016, cara, foi um ponto que foi um divisor de águas na minha vida para as lives. Por alguns fatos, mas um fato muito importante que foi o lançamento do Final Fantasy XV em 2016, finalzinho de 2016, mais precisamente 29 de novembro de 2016. Foi uma data que me marcou muito, porque até então, ali comecinho de 2016 até o período de 29 de novembro, eu fazia lives esporádicas e eu ainda tava nesse lance de será que é isso que eu quero mesmo? Sim. Então eu tava, né, o público já tava aparecendo ali, já tinha umas pessoas que já estavam me acompanhando mais fielmente. Em 29 de novembro foi quando foi o lançamento do jogo, que eu tava esperando há muito tempo, Final Fantasy XV. E aí foi uma pessoa que é o meu ídolo, e hoje em dia ele não só é o meu ídolo, como ele também é um meu amigo. Tive a oportunidade de conhecer ele, hoje em dia a gente bate bastante papo bacana, que é o Esquadrão Mave. O Mave, né? Então, o Mave, ele me deu um gank. E com esse gank, ele trouxe muita galera pro canal. Então, Sim. Muitas pessoas começaram a me acompanhar a partir do dia 29 de novembro. Então, foi ali onde muitas das pessoas que estão comigo hoje, foi nesse gank que elas começaram a me conhecer. Então, eu recebi alguns ganks nesse período de 2016. E, olha, eu nem sei, você me surpreendeu agora, que você falou que tinha números, né, de 100, nem eu sabia, tô sabendo agora. Tinha. Tu tinha um average view nessa época de 70 pessoas, entendeu? Caraca, velho! Eu não sabia, estou sabendo agora, estou surpreso. Porque na minha cabeça, as analytics que eu via eram sempre mais baixas do que isso. Mas nessa época eu ganhei alguns ganks, a galera começou a conhecer o canal. E eu tenho memórias do canal, assim, nossa, cara, eu não tinha nem... Em 2016 tem alguns clipes gravados, né, de 2016. Cara, eu fazia live com a câmera do Xbox One, que era o Kinect. Eu investi num Kinect, porque eu não tinha PC forte, né, na época. Pra fazer lives ali. Kinect, e eu fazia live pelo app da Twitch no Xbox One. Sim. Gente, tormento. Era um tormento. Mas mais ou menos em julho de 2017 que tu está consistente até agora, assim. Eu digo consistente porque os gráficos não tem falha, né? Uhum. Exato. E essa consistência se vem até hoje, mas tu fez um período fora, que foi quando eu te conheci, inclusive. Entendeu? Eu te conheci no teu período na Mixer. Exatamente, eu tive uma experiência na Mixer bem bacana. Fiquei um tempo lá. Como é que foi a tomada de decisão? Porque a gente já conhece o que aconteceu, né? Não é o primeiro a vir aqui conversar sobre a Mixer, né? Sobre esse período onde muita gente foi pra Mixer, me incluo nisso, né? Muita gente foi pra lá e o porquê de todo mundo voltou foi meio que a mesma coisa, né? Exato. Foi meio que o mesmo motivo, né? A gente foi pela mesma experiência, voltando pela mesma experiência. Exatamente. E aí tu voltou em janeiro. Agora janeiro de 2020, né? De 2020, exatamente. Eu fiquei... Cara, eu não sei se eu cheguei a ficar um ano lá. Eu acho que eu devo ter ficado uns 10 meses, provavelmente. Eu não lembro bem agora de cabeça, mas eu voltei em janeiro. Tu ficou um pouquinho menos de um ano. Tu foi em abril, voltou em janeiro. Um pouquinho, né? Por que eu decidi ir pra Mixer? Por que eu decidi? Eu decidi explorar algo novo. Eu decidi sair da minha zona de conforto. Eu tava na zona de conforto e eu tava um pouco desmotivado, é a palavra. Eu tava desmotivado. Sim. Quando eu saí. Eu tava pensando, cara, será que de repente, se eu tentar algo novo, se eu tentar mexer a minha vida de pernas pro ar e fazer isso, será que de repente eu não vou achar aquele gás que eu quero de novo pra mim? Será que eu não vou achar aquele interesse que eu sempre tive em fazer live, ainda mais forte em algum outro lugar que eu ainda não conheço e que as pessoas também não conhecem? Sim. Essa foi a minha iniciativa de por que eu fui. Porque um dos desafios que são mais comuns em pessoas pequenas como a gente, né? Eu digo pequeno, eu considero pequeno, mas não é pequeno, na verdade, né? Eu considero pré-partner, né? Vamos botar isso, tipo, de uma vez por todas, criar um termo melhor do que pequeno. É pré-partner. É pré-partner, né? O afiliado, né? Então,
O afiliado, ele sofre muito com a parada, os 20 viewers, os 20, 30 viewers, né? Porque tem muito afiliado, mas muitos afiliados que estão nesse patamar e é um dos patamares mais difíceis de se quebrar, né? Exato. O dos 20, 30 viewers, que eu me incluo nisso, né? Na situação onde eu estou agora, é muito difícil de romper esse patamar, né? É muito difícil de sair, porque tu já fez várias coisas em relação à tua criatividade, já criou, já fez as coisas que tu faz, aí chega esse ponto e fala assim, a partir daqui, o que que eu crio? Exatamente. Né? Pra onde eu vou, né? Tu tens essas dúvidas? O que eu posso fazer? Nossa, meu Deus, eu acho que todo dia que eu acordo eu penso, meu Deus, o que eu posso fazer hoje pra tentar quebrar essa barreira, pra tentar conseguir atingir um maior número de pessoas pra conhecerem meu trabalho. Sim. É algo bem recorrente, eu acredito, pra mim, né, falando de mim assim, eu sou uma pessoa muito paranoica, tá? Então eu começo pensando, meu Deus do céu, será que eles estão gostando? Será que aquele jogo encaixou certinho? Será que a galera tá se divertindo? A galera não fala no chat, daí eu fico exatamente, tipo, meu Deus, acho exatamente. a galera não quer ver esse jogo. Tipo, eu já começo assim. É o jogo. É sempre assim, né? E a gente tem essa... E aí a gente coloca na cabeça que não é o jogo. Daí amanhã, no dia seguinte, a gente fala o jogo de novo. A gente não tira isso da cabeça do jogo, né? E a gente sabe que a gente tem que romper essa parada do jogo, entendeu? Exatamente. É uma sensação bem intensa. Mas basicamente tu costuma olhar conteúdos de aprendizagem para streamers na internet? Tu costuma estudar essa parte ou tudo foi muito tranquilo para ti? Ah, não, tranquilo. Nossa, meu Deus do céu, o que eu mais bati minha cabeça foi Jesus. Mas eu sempre dei uma procurada em conteúdo na internet, principalmente vídeos no YouTube. Quando eu comecei nessa transição de aprender a mexer no OBS, a mexer no software de streaming, eu procurei vídeo de conteúdo explicando qual é a melhor configuração, o que fazer. Eu já tinha, por exemplo, o Mavi, né, que já foi um cara que me ajudou muito. Eu perguntava coisa para ele, perguntava também para o Lipe, do Bro Nation. Então eu sempre fui em busca e a galera sempre foi, não, faz assim, não, de repente muda aqui. Então a galera sempre foi me instruindo nesse processo. Então eu fui aprendendo com eles e procurando um pouco sempre em outras fontes, né? Tá, mas assim, em relação a como agir, como falar, como se portar, a parte psicológica do streamer, né? Cara, parte psicológica eu acho que eu nunca fui atrás. Essa parte psicológica. Mas eu pergunto exatamente porque eu vejo que muita gente não vai atrás dessa parte, que eu acho muito importante, né? É muito importante. Porque uma das coisas que a gente mais sofre dentro dessa indústria é com a gente mesmo. A gente tava na entrevista com a MNB falando que um dos maiores desafios dela é ela se autocriticar, entendeu? A autocrítica é muito forte e a gente precisa falar disso, né? De cima, não se criticar tanto. E a gente tava falando agora, inclusive, sobre o jogo, escolher o jogo, e o jogo não tem nada a ver com a história, né? O jogo é só um pano de fundo dentro do nosso conteúdo, né? E a gente não um exemplo bom é que parece que a gente é um ator com um texto e que a gente tá muito preocupado com o nosso cenário. Porque fala assim, não, as pessoas não gostaram da peça por causa do cenário. E não tem nada a ver, tá ligado? Não tem nada a ver. E não tem nada a ver. Ninguém vai chegar e falar assim, nossa, não gostei da peça por causa do cenário. Não tem. Não existe isso. Mas a gente insiste em fazer isso. Caletinho, pergunta de sempre. Claro, manda. Hoje, tu pode falar com o teu chat. Hoje, as pessoas comentam no teu chat numa velocidade confortável, né? Mas com 500, 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, isso muda um pouco. Não é bem assim que acontece quando tem um fluxo desse jeito, né? Como é que tu te vê? Jesus. Eu acho que eu tentaria ter a mesma postura que eu tenho hoje, tentar ler
mas não tudo. A gente não vai conseguir ler tudo. Com um fluxo de 1000 pessoas no chat Não dá. e aquele chat subindo imensamente, a gente infelizmente não vai conseguir ler tudo. Mas eu tentaria me focar como eu sempre faço. Jogo um pouquinho, dou uma olhada no chat, jogo um pouquinho, dou uma olhada no chat. Só que com um fluxo de 1000 pessoas falando, você vai pegar uma mensagem aleatória e daí depois você vai pegar uma outra mensagem, ou aquela mensagem que você tava lendo, você nem terminou de ler, porque daí já subiu, né? Sim, sim. Mas seria, acho que um desafio extremamente grande de ter um controle. Eu tentaria dessa maneira. Daria certo? Não sei. Sim. Talvez, né? Sobre o teu conteúdo, tá? Sim. Tu consegue enxergar o teu próprio conteúdo de uma forma objetiva? Ou tu tem dificuldade de entender o que tu oferece para as pessoas, que nem muita gente tem essa mesma dificuldade? Olha, isso é uma coisa que às vezes eu me pergunto, sabe? Quando eu comecei a fazer live, eu me perguntava assim, o que eu tenho / o que eu quero oferecer para as pessoas? Qual vai ser o meu foco? Uhum. Né? Então, a gente tá falando assim, vamos voltar naquela tecla do jogo. É. Vamos deixar disso de lado. Eu vou tirar essa parte, mas o meu objetivo, eu sempre tive 2 objetivos na minha mente que eu sempre quis tentar passar para os meus viewers que estão na minha live. O primeiro objetivo é eu quero que as pessoas cheguem na minha live e que elas saiam com algum conhecimento que elas não tinham. Que eu consiga agregar alguma curiosidade, que eu consiga agregar alguma coisa na vida daquela pessoa que torne isso memorável para ela. Que um dia ela lembre e fale, nossa, eu vi isso na live do Carleto. O Carleto comentou isso. Então eu acho que esse é um dos meus maiores objetivos. E eu sempre, quando eu abro a live, eu penso assim, cara, a vida bate na gente de uma maneira muito forte todos os dias. Todo mundo é afetado por uma enxurrada de coisas na vida pessoal e na profissional. Então eu penso assim, cara, se hoje eu conseguir abrir a minha live e eu conseguir fazer as pessoas darem um pouco de risada e esquecerem um pouco daquela confusão que acontece na vida delas, eu tô feito. Eu alcancei o objetivo da minha live nesse dia. Ultimamente eu tenho assistido a tua live. Eu tô quase me tornando um regular lá na tua live. Mas... E eu posso dizer que a tua live, ela tem um clima muito de lurk, entendeu? Do papo tá no ouvido, mas ele tá sendo passado de forma mais suave, mais tranquilo. E daqui a pouquinho a gente nem percebe, já estão falando de cinema, daqui a pouquinho estão falando de alguma outra coisa, daqui a pouquinho estão falando da história do jogo. E aí fica essa coisa suave o tempo todo, principalmente em relação aos jogos. E tu falou assim que a gente tá falando pra gente tirar os jogos de lado, né? Mas eu acho que os jogos são um pano de fundo, mas um pano de fundo que tu pode usar, entendeu? Exato. É um pano de fundo que tu pode utilizar para as pessoas não só te encontrarem, que é o principal motivo de ter jogo, né? Para as pessoas te encontrarem, mas para te prover algum tipo de conteúdo, como por exemplo, que é o conteúdo que eu me identifico muito contigo, que é o conteúdo de reação àquela história que está sendo contada dentro do jogo. Entendeu? Um conteúdo muito narrativo. Existem outros streamers que fazem um conteúdo não muito narrativo. O cara vai jogar... O Salsa, por exemplo, tá fazendo muito isso. Tá jogando Raid. E Raid não tem nenhuma narrativa dentro daquilo. Ele só usa como pano de fundo mesmo. Mas a gente joga Final Fantasy. A gente joga... tu tá jogando o Octopath Traveler agora, né? E existe uma curiosidade para as pessoas que vão chegar na tua live e vão tentar acompanhar aquela história daquele jeito. São 2 jeitos de fazer completamente, né? Mas faz parte do conteúdo. Foi o que eu senti quando eu te assisti, entendeu? Mas é muito complicado. É muito complicado. É muito difícil da gente encontrar o que a gente quer. Carletinho, pro futuro, quais são os teus... outra coisa, antes. Eu notei que tu tem um branding muito forte dentro da tua live,
Entendeu? Tu definiu um branding já há muito tempo? Porque eu te conheci na Mixer, tu já tinha esse branding de ser o Carleto de Marte, essa coisa de planetas e tal. Como é que surgiu essa marca, né? Cara, esse branding, ele existe lá desde 2016. Esse branding foi algo bem firme. Acho que desde que eu me coloquei na posição de que eu quero levar isso, foi um branding que sempre foi junto comigo. Tem uma história, né? Às vezes a galera pergunta assim, Carleto, qual que é a origem do teu nome? Por que From Mars? Ou por que isso, né? Cara, isso foi algo que sempre esteve comigo. Eu sempre fui muito fã da astronomia. Eu sempre fui uma pessoa que foi muito curiosa e eu observava muito. Teve uma época da minha vida que eu trabalhei com o meu pai. Isso, nossa, gerações atrás. 2012, mais ou menos, eu trabalhei com meu pai. Meu pai, ele é caminhoneiro há 40 anos. Então, a gente trabalhava muito no sítio. E no sítio não tem iluminação. Então, a gente conseguia ver muito bem o céu, as estrelas. E eu sempre fui uma pessoa que eu era muito curioso. Então, eu observava muito aquilo. E eu queria saber, cara, mas por quê? Por que a estrela brilha? Por que ela pisca? Que bizarro isso. Por que uma azul? Por que uma vermelha? Né? Então, desde essa época, eu comecei a ter essa curiosidade sobre astronomia e trazer isso para mim, algo muito, muito forte. E aí, acontece que, né, Carleto From Mars, eu era muito fã na minha adolescência de uma banda, 30 Seconds to Mars. Conheço. Então, eu era tão aficionado por essa banda, cara, que os meus amigos, eles não me chamavam mais, ô Carlos, vem aqui. Eles me chamavam o Leto. Porque o Leto, ele é o sobrenome do Jared Leto. Sim. Então, meus amigos, já começavam a me chamar de só Leto, o Carleto. E aí, pensei, cara, Carleto From Mars, tá aí. Juntei a astronomia, juntei a banda, nasceu a branding. E tanto que, assim, eu sempre gostei de falar sobre astronomia no meu canal. Sempre gostei de trazer esse tipo de conteúdo, de falar para as pessoas. Porque, querendo ou não, é algo que nem todo mundo, às vezes, acessa isso, nem todo mundo, às vezes, tem esse conhecimento, ou quer saber também, né? Mas eu pensei, cara, eu amo isso, e eu quero passar isso para adiante, né? Então foi sempre uma das razões, e aí tá aí até hoje comigo. Show. Né? Pro teu futuro, tá? Oi. Quais são os planos que tu tem? Objetivos, e tu tem alguma coisa traçada? Tu tem um planejamento sobre as coisas que tu pretende conquistar? Cara, essa pergunta é difícil. Eu sempre tenho alguma coisa, mas eu sou aquela pessoa que, tipo, cara, eu tenho essa meta, eu quero essa meta aqui, só que essa meta tá distante, e eu vou trabalhando aos poucos naquilo, né? Mas eu tenho algumas metas. A meta, claro, a nossa meta de pré-partner, que é aquela meta de ser o parceiro, eventualmente, é uma das metas, é o top, né, que a gente pode falar, o top 1. Eu tenho algumas outras metas de mudar um equipamento, de mudar algumas coisas, né, mais de equipamento. Tenho metas de trazer, como vocês podem ver aqui, tem um sofá, né? Eu tenho algumas metas mais para frente de talvez fazer algo, não seria um podcast, mas seria tipo um talk show. Fazer o que eu quero, esse só é um sonho, né? Eu quero trazer isso, fazer um talk show aqui no meu quarto, né? Mas aí vai depender de muita coisa ainda. É muito bom variar o conteúdo, trazendo um conteúdo de talk show de vez em quando. Não sei quem tá fazendo isso, não faço ideia quem poderia estar fazendo isso. Pois é, né? Que coisa. Carletinho, sobre esses, sobre o teu chat, tá? Tua comunidade. Bora. A gente, streamer, o objetivo do streamer é juntar uma comunidade na volta do nosso canal, pessoas que se identifiquem com a gente, que se identifiquem com o que a gente faz e ao mesmo tempo se conectem, né, com a gente. Exato. Né?
como é que é o teu chat? Porque todo chat tem uma personalidade. Se tu pudesse definir, assim, o teu chat é um ser, qual é a personalidade desse serzinho que é o teu chat? Ele é um serzinho muito amorzinho, que gosta de espalhar o amor, mas também gosta de ver o streamer se fuder, né? Ele é um chat assim que, tipo, meu Deus, o streamer tá indo de mal a pior. Nossa, vou pegar pipoca. É o fogo no parquinho. Né? Tipo, ele é um chat muito amor, muito maravilhoso. Eu amo meu chat, mas eu sei que na hora que eu for eles vão estar lá pra falar, nossa, que você mais. É tipo o chat irmão, né? Que o irmão tropeça, ele dá risada, mas se alguém vier bater no irmão, ele não deixa. Exatamente, é assim, eles me amam, mas eles me amam ainda mais quando eu vou lá e, né, falho muito. Muito bom. Carleto, muito obrigado pela entrevista, querido. Eu que Gente, agradeço. se por acaso alguém aqui do meu chat, que eu acho muito difícil, como sempre, porque essas primeiras entrevistas estão sendo com pessoas que o pessoal aqui já conhece, e também os meus amigos mais próximos aqui da plataforma, né? Não conhece o Carleto, tá aí no chat o link do Carleto, sigam o Carleto. Carleto, qual é a tua agenda? A minha agenda é uma agenda bem louca, tá? Às vezes as pessoas vêm perguntar pra mim, meu Deus, você não dormiu ainda? Sim, eu dormi, mas eu já vou explicar como é que funciona. A minha agenda é bem louca, pessoal. Ela começa assim, de segunda a segunda, né? Das 9 da manhã até 1 da tarde, 2 da tarde, dependendo do dia. E aí a gente volta às 9 da noite, depois que eu termino de trabalhar, e vai até 1 da manhã por aí. Daí dá aquela sensação de que, meu Deus... Nossa, ele tá não parou. Ele não parou ainda, né? Mas é assim que funciona. E aí isso vai toda semana. Toda semana. Tá, ok. Muito obrigado, Carleto. Obrigado pela agradeço. presença, meu querido. Valeuzão Gente, demais. Carletinho aí. Tchauzinho, Carleto.